Olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o Dia dos Professores, mas vamos falar agora sobre solidariedade, porque insegurança alimentar, minha gente, no Brasil já alcança mais da metade da população, não é brincadeira não, tá? E a campanha Natal Sem Fome será lançada no domingo, agora, depois de amanhã, em todo o país. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o coordenador da ONG Avoante, Carlos Freire. Bom dia, Carlos Freire. Seja bem-vindo à nossa Rede Tropical de Notícias. Bom dia, Margot. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado por me receber mais uma vez aqui, ajudar a gente nessa campanha. E a 27ª edição da campanha Natal Sem Fome. Lembrando, a campanha Natal Sem Fome é uma iniciativa da ONG Ação da Cidadania do Rio de Janeiro, que foi criada pelo Betinho em 1993. E hoje é a maior campanha de arrecadação de alimentos da América do Sul. Então a ONG Avoante é, na verdade, uma ramificação disso. A ONG Avoante cuida do Comitê RN da Ação da Cidadania. Certo. Tá? Esse ano, particularmente, a ONG Avoante e o coletivo Amigos contra a Fome, que estão coordenando a campanha. Tá? Eu tenho muito orgulho de fazer parte também desse grupo, viu, gente? A batalha é grande, mas é tão revigorante, tão... Nossa, deixa a gente tão feliz, né? A produção de endorfina é grande quando a gente consegue ajudar as pessoas, né, não, Carlos Freire? Como eu estou nessa campanha desde 2002, eu convidei o pessoal do Amigos contra a Fome porque eu estava precisando dar uma arejada, porque todo ano mesmo fazendo, a gente acaba perdendo essa criatividade. Então, afinal de contas, são 20 e tantos anos já nessa luta, né? E os dados que a gente tem hoje, Margot, são assustadores, tá, em termos de realidade, né? Porque a gente não pode culpar a pandemia pela fome. A fome já existia antes, ela já tinha passado por um período em que foi combatida e foi mais ou menos equacionada, mas depois as coisas deram uma outra reviravolta e a gente voltou aos patamares anteriores. O Brasil saiu do mapa da fome durante alguns anos. Em 2007, o Brasil saiu do mapa da fome e ficou fora até 2018. Sim. Tá? Porque é aquela coisa, né? Existiam políticas públicas que combatiam a fome. E essas políticas públicas foram sendo desmontadas ao longo do tempo, então se voltou à situação anterior. Os dados que a gente tem hoje, que você até citou, que mais da metade da população brasileira tem algum tipo de insegurança alimentar, e isso a gente não consegue identificar porque não temos conhecimento, mas toda vez que a gente ouve falar que não, o brasileiro está deixando de comer carne, está preferindo ovo, está preferindo frango, isso já é um tipo de insegurança alimentar leve. Entendi. Tá? Quando ele deixa de comer o frango, tá? Quando o pai e a mãe deixam de comer o frango para sobrar para o filho, é a insegurança alimentar moderada. E aí, quando ele chega no osso, é a insegurança alimentar grave ou quando ele não tem o que comer. Ou seja, é o que a gente está vendo aí todo santo dia, né? A galera disputando o quilo de osso. Inclusive, alguns comerciantes comercializando... R$4 o quilo. R$4 o quilo. Olha o absurdo. Então, quando a gente fala que metade da população está com algum tipo de insegurança alimentar, às vezes as pessoas falam, não, é exagero, imagina, não é tudo isso. Mas, realmente, insegurança alimentar leve tem mais da metade. Que estão na insegurança alimentar grave é 9% da população, tá? Da população brasileira, que já é muita gente também. Tá? E aqui no Rio Grande do Norte, pelos dados do CadÚnico, a gente tem que mais de 1 milhão de pessoas, 1.018.000 e qualquer coisa, tem uma renda inferior a R$89 por mês. Nossa. E aí não precisa ser muito bom de matemática, não precisa fazer muita conta para saber que com R$89 por mês ninguém consegue ter uma vida lá muito digna, não consegue suprir suas necessidades básicas. Então tudo isso que já era uma realidade se agravou com a pandemia. Ação da Cidadania, nós aqui, a gente fazia a campanha Natal Sem Fome, que é de outubro a dezembro. Com a pandemia a gente passou a trabalhar o ano inteiro com a campanha Brasil Sem Fome. Então, a gente distribuiu 140 mil quilos de alimentos durante o ano e agora vai dar continuidade com a campanha Natal Sem Fome. A necessidade é muito grande, toda a arrecadação por conta da pandemia, a gente vai continuar fazendo a arrecadação em dinheiro por intermédio do site, natalsemfome.org.br, qualquer valor, lá no site tem diversas formas de fazer a doação.
E a gente está tendo como inspiração da campanha a fábula do beija-flor, que vendo um incêndio na floresta, ia no rio, pegava um pouquinho de água no biquinho, jogava lá, e a coruja falou: beija-flor, você acha que você vai resolver, vai apagar o incêndio com essa água que você está jogando? E ele falou: não, eu sei que eu não vou apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. É isso aí. Então a gente está convidando todo mundo a ser beija-flor, tá? Pra gente, porque se cada um fizesse a sua parte, né, Carlos Freire? A gente apagava esse incêndio rapidinho, né? E não só fazer a doação, como é o objetivo da campanha, colocar em pauta a discussão da questão da fome, sabe? A gente começar a conversar sobre isso, a gente se indignar com isso, não aceitar isso como uma coisa normal e começar a pressionar os governos a terem políticas públicas para enfrentar essa situação. O que a gente vê por aí da situação das pessoas é degradante, sabe? Então a gente não pode ter isso como uma coisa normal. Pois é. Abre aqui, por favor, Oi, Antônio. agora está aberto, né? Ô Carlos, a gente tem aí, você trouxe o dado, né, de mais de 1 milhão de potiguares aí que vivem com esse valor aí de R$ 89,00 ou menos, os dados do CadÚnico. O Brasil tem 14 milhões de desempregados, tem essa pandemia, né, que embora, graças a Deus, já esteja aí, também a vacina já esteja passando, mas ainda traz muito reflexo negativo. A campanha Natal Sem Fome, ela já enfrentou um momento tão conturbado como vai enfrentar nesse Natal de agora? Não, os piores, os momentos mais necessários, mais conturbados que nós tivemos foram do ano passado, que a gente estava no auge da pandemia. Esse ano a coisa continua ainda muito preocupante, porque a gente já tem muita gente vacinada, a gente no Rio Grande do Norte já tem mais ou menos 43% da população vacinada. Tá, tudo isso é ótimo, é uma maravilha, mas a coisa demora a retomar. Sim. Então, ainda existe essa situação. Eu queria chamar a atenção para esse dado do CadÚnico, que é de mais de 1 milhão de potiguares. Existe um outro tanto que não consegue nem chegar no CadÚnico. São pessoas que estão tão desassistidas que elas não têm condições de chegar ao CadÚnico para fazer o seu cadastramento. Então tem mais gente do que a gente imagina. Eu estava agora cedo em uma comunidade, a maioria das pessoas não está no CadÚnico. Meu Deus do céu. Então a situação é muito grave e a gente tem que fazer alguma coisa para que isso se resolva. E não ficar doando cesta básica, não ficar doando... Sabe, eu vejo assim o pessoal no rádio fazendo campanha. Quando você for se vacinar, leva 1 quilo de alimento. Sabe, eu vou fazendo campanha em supermercado, governos fazendo isso, sabe? E eu acho que essa coisa de arrecadação cabe à sociedade civil. O governo tem que fazer política pública para resolver isso. Claro. E não ficar arrecadando, porque isso é paliativo, como a Margot me falou uma vez, isso é um paliativo. Tá? Mas a gente faz por quê? É o nosso slogan: quem tem fome tem pressa. Exatamente. Tá? Então a gente não pode deixar essas pessoas com fome. Sem dúvida alguma. E vamos falar então sobre como participar, né, da campanha Natal Sem Fome. O lançamento, na verdade, vai ser domingo, né, o lançamento oficial em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Aqui vai acontecer de que forma e onde? A gente não vai fazer nenhum evento, tá? Para outra vez com preocupação com essa questão da pandemia, de aglomeração, de coisa assim. Tá? Então a gente não vai fazer nenhum evento. As doações, como no ano passado, vão ser feitas em dinheiro pelo site natalsemfome.org.br, tá? E tudo aquilo que for arrecadado é transformado em cestas básicas que são distribuídas aqui no estado. A gente tem contato com mais de 100 comunidades que precisam em todo o estado, e na medida do que for a arrecadação, na medida do que a gente receber de doação, a gente atende totalmente ou parcialmente todas essas comunidades. Você tem um perfil dos doadores da campanha? Quem são essas pessoas que doam? São pessoas de classes mais abastadas ou são pessoas da classe média mesmo, trabalhadores comuns? Onde é que a solidariedade desperta com mais frequência, Carlos Freire? Todo mundo quer doar, todo mundo quer participar, cada um de uma maneira, cada um do jeito que pode. Tá? Até as pessoas que não têm como fazer a doação querem participar como voluntários. E nesse momento, como a gente está fazendo a arrecadação em dinheiro, a gente não está trabalhando muito com voluntários. E eu queria aproveitar que você fez essa pergunta, Margot, para dizer que é muito importante a participação das empresas. Sim. Sabe? Então eu queria convocar os empresários, os donos de empresa, que venham participar dessa campanha, porque é muito importante que eles façam parte disso e que eles ajudem a solucionar esse problema. Sem dúvida, as pessoas físicas superam as pessoas jurídicas na hora da solidariedade.
Elas são mais na hora da solidárias. doação? Elas são mais solidárias, mas a quantidade das pessoas jurídicas é muito superior, né? A gente tem empresas que, como o Facebook, Santander, que doam coisas assim fantásticas, né? De doações muito grandes que eles fazem. E que é com isso que a gente consegue fazer distribuição em todo o Brasil. Né? Quer dizer, todo o Brasil recebe essas cestas básicas. E aqui no Rio Grande do Norte, desde 2002, eu sempre encontrei muita solidariedade da sociedade. Sabe? O Potiguar é muito solidário, ele participa muito e eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Tá? Que mais uma vez a gente vai fazer uma grande campanha e vai poder atender um bom número de famílias. E que cada um seja esse beija-flor, né? Como eu repito, se cada beija-flor fizer um pouquinho, jogar um pouquinho d'água, não tem incêndio nenhum. Todo mundo vai sair ganhando, né? Inclusive a gente, como eu disse, depois de uma ação como a dos Amigos contra a Fome no sábado passado, Carlos Freire, a gente chega com uma sensação de missão cumprida. É uma sensação tão boa. E você sabe disso mais do que eu, porque você já está há décadas nisso. É uma sensação maravilhosa de que você está, pelo menos, melhorando o dia daquela pessoa, a semana daquela pessoa. Você está garantindo o alimento para a semana ou para 2 semanas daquela pessoa, daquela família, daquela criança. Até para cachorro eu levei ração, sabe? Porque se a situação dos humanos já está difícil, imagine a situação dos animais, né? Eu, como protetora de animais, eu me sinto logo. E toda vez que a gente parte para uma ação dessa dos Amigos contra a Fome, eu sempre levo ração também. Gostaria de levar mais coisas, atendimento médico, enfim. Mas a situação é muito complicada. Nessa última comunidade que a gente contemplou, os Amigos contra a Fome, tem uma horta comunitária sendo a Avoante, elaborada lá. A Avoante está organizando essa horta comunitária. O papel da Avoante é desenvolver possibilidades de geração de trabalho e renda para essas comunidades. Porque elas não é só dar o peixe, é ensinar a pescar, né? E nessa comunidade, que é a Ocupação Luiz Beltrame, a gente está implantando uma horta comunitária, ecológica. A gente já começou e parou por causa da pandemia nessa mesma comunidade, em outras comunidades da Zona Norte, com fábrica de sabão, a partir de óleo de cozinha usado. Que barato! Para, de alguma maneira, criar uma possibilidade para essas pessoas poderem ter uma renda própria e não dependerem. O meu sonho, Margot, é chegar o dia que eu vou vir aqui na CBN e vou falar, olha, esse ano nós não vamos fazer campanha Natal Sem Fome. Acabou o Natal Sem Fome. Não tem mais ninguém com necessidade. Como foi em 2007. Em 2007 a gente falava isso, olha, a gente não vai mais arrecadar alimento, a gente está arrecadando livros e brinquedos, porque a questão da fome está equacionada. Então eu acho que a gente pode chegar de novo em tempos assim. É isso. Então, eita, o que foi isso? Acho que foi o teclado aqui que quebrou. Nosso tempo está quase terminando. Falta um minutinho só para a gente entrar no Repórter CBN. Carlos Freire, queria agradecer demais a sua presença aqui. E faça aí o seu chamado, até mesmo para... Qual é o canal para outras informações, né? Para as pessoas se interarem mais sobre como funciona a ONG Avoante e as doações para o Natal Sem Fome. Existe o site natalsemfome.org.br, onde são feitas as doações e tem todas as informações sobre a campanha. Existe o site Brasil Sem Fome, que conta tudo que a gente fez durante o ano, durante a pandemia, todas as doações que foram feitas. E tem o site avoante.ong.br, que tem todas as informações da Avoante, que atua aqui no Rio Grande do Norte. Tá? É muito importante que todo mundo participe. Mais uma vez, eu vou pedir que as empresas se mobilizem para fazer doações, se mobilizem para participar da campanha. E vamos ver se a gente consegue fazer um Natal muito feliz para milhares de famílias aqui no Rio Grande do Norte. Maravilha, Carlos Freire, obrigada, viu? Pela sua presença aqui na nossa Rede Tropical de Notícias, sempre um prazer te receber. E lembrando, domingo é o lançamento da campanha Natal Sem Fome, tá, gente?